Bem, pessoal, hoje eu trouxe uma ideia que é muito comum de acontecer, que é quando a gente visualiza o nosso projeto no ArchiCAD e, de repente, quando a gente faz a impressão, as nossas penas elas estão muito finas ou estão muito grossas e como que eu posso trabalhar com isso? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de como vocês podem melhorar essa representação e como criar canetas, ok? Então vamos lá. Eu vou começar para vocês criando canetas. Aqui eu tenho uma planta de piso, ok? Onde eu vou adicionar um rodapé. Então, vou pegar aqui na minha ferramenta parede, eu tenho aqui uma paredezinha que eu vou utilizar como rodapé. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Rodapés, eu vou pegar algo simples, ó, um rodapé de 10 centímetros. E esse rodapé aqui eu vou colocar com o método encadeado, ele todo à volta das minhas paredes. E bem, quando eu, Stephanie, faço o projeto, eu gosto de colocar que o meu rodapé, ele tem um certo destaque. Então, para eu explicar se é um rodapé de madeira, se é um rodapé eh, cerâmico, eu gosto de colocar cores diferentes, certo? Então, geralmente, eu faço aqui no meu projeto executivo, na minha sobreposição gráfica, eu faço uma representação gráfica onde eu peço para que os meus rodapés eles fiquem em destaque. Então, vou dar aqui um okzinho, eu vou trazer, vou abrir essa referência, vou adicionar aqui um vegetal. Lembrando que eu estou trabalhando no meu template, então que eu já tenho aqui mais vegetais criados, ok? Do que o template original. Mas com essa explicação aqui vocês também conseguem fazer. Bem, o que eu tenho aqui então? Poxa, eu vou colocar um tipo de trama aqui, eu vou colocar uma trama aqui de 25%, ok? Em vista, dizendo que a minha caneta de primeiro plano, ela vai ser vermelha, vai. Vou colocar esse 255 aqui bem forte. A caneta do meu fundo de trama, ela vai ser a 19, que é uma caneta de fundo branco, ok? E vou pedir para sobrepor apenas a cor da minha caneta. Vou pedir cores e espessura. Vou dar aqui um ok. Ok novamente. E bem, aqui está o meu elemento. Só que vocês têm que ter cuidado, porque quando a gente trabalha dessa forma, muitas vezes as pessoas não têm noção se a espessura está ok ou se o tamanho está ok. Então, uma dica que eu sempre dou é coloque o zoom no 100% para você ver se realmente está com destaque. Vocês podem ver que tem um destaque, mas muito leve. Então, a segunda parte que eu vou fazer é clicar com o botão direito e pedir espessura real da linha. Bem, ó, eu vejo o meu elemento, mas mesmo assim ele não está com o destaque que eu gostaria. Eu gostaria que esse elemento ele tivesse com uma caneta mais forte. Então, eu vou voltar aqui na minha representação e vou pedir para essa caneta também ficar vermelha. E, bem, a gente pode notar aqui que não fez muita diferença. A gente tem que subir essa regra. Deixa eu subir essa regra aqui, para que ela possa prevalecer. E por mais que ela esteja numa caneta vermelha, se eu coloco lá no 100%, tem um destaque, mas não é aquele destaque todo. Vamos supor que eu quisesse que ficasse realmente bem mais grosso do que isso, ok? Até quando vocês falam para mim, Esté, não tem como colocar, por exemplo, uma linha do ArchiCAD com uma caneta mais grossa? Eu queria que essa linha fizesse uma setinha, alguma coisa assim, e que ela fosse realmente grossa. Isso é algo que vocês me pedem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a possibilidade da gente fazer isso. Eu vou até colocar duas linhas aqui para vocês verem. A gente vai trabalhar com a combinação de canetas, né, com conjunto de canetas. Aqui no nosso conjunto de canetas, eu tenho algumas canetas. O padrão do ArchiCAD é vir assim, ó. Deixa eu apagar essa aqui. Ele vem canetas do ArchiCAD, no seu uso padrão, que é todo colorido. Livro de layout, um para 20, um para 50, um para 100 e um para 200. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo para vocês que essa caneta padrão do ArchiCAD, ela é muito bacana para quem está aprendendo.
Porque aqui você consegue perceber que esse conjunto de canetas é separado em colunas, onde cada coluna ele fala sobre uma descrição de um elemento. Então, aqui, por exemplo, a coluna 3 ela vai falar das aberturas, que são as portas, as janelas, as clarabóias, os vãos. Eu tenho aqui a linha 4, que fala sobre os objetos, né, documentação, texto, por exemplo, paredes, e elas vão mudando a espessura conforme a vista que eu tenho. Então, essa vista aqui, ela combina mais ou menos um tipo de escala. Então, por exemplo, se eu tiver numa vista 1:100, com essa caneta aqui, que é a caneta de... Deixa eu pegar aqui uma caneta de corte não estrutural. Na 1:100, a espessura que eu vou ter é de 0,18 milímetros. Na 1:500, eu já fico com 0,25. Na 1:20, 0,35. E se eu reduzir esse desenho, ela vai para 0,13. Quando a gente utiliza visualizando essas escalas aqui, tem gente que fala assim: "Ah, Esté, mas aí se eu usar 1:500, por exemplo, será que eu tenho que fazer um outro conjunto de canetas?" Não, eu geralmente faço isso aqui para vocês no template, ó. Coloco do lado vistas 1:200, implantação, situação, opa, localização, ok? Que a gente utiliza esses elementos aqui. Na vista 1:100, pessoal, essa vista aqui, ó, a gente vai desde o meu levantamento. É claro que se eu estiver usando uma escala 1:100, 1:75, tá? Levantamento até ali o meu pré-executivo, tá? Lembrando sempre o que eu estou dizendo para vocês. Se eu estiver usando uma caneta 1:100, 1:75, 1:125, ok? A caneta 1:50, eu utilizo ela basicamente para os meus projetos executivos. Ok? Então, projeto executivo e as minhas instalações. Então, planta de hidráulica, planta de elétrica, de iluminação, planta de ar-condicionado, de PCI, né, combate incêndio. Então, são essa caneta aqui que eu geralmente uso, porque a escala geralmente é uma escala maior. Geralmente a gente faz isso não para 50. E a vista 1:20, eu geralmente uso para detalhamento, que é uma escala de 1:20 para maiores. 1:20, 1:25, 1:10, 1:5, 1:1, se for necessário, ok? Então, eu tenho esse grupo de canetas aqui que já estão prontos para o meu uso. O livro de layouts é lá quando a gente faz folha, quando a gente faz as nossas pranchas, ok? Então, ele tem uma diferenciação, tem canetas que são mais grossas para ele. E o ArchiCAD padrão é um uso para vocês aprenderem e localizarem ferramentas. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque se a gente tiver sem sobreposição gráfica, ele me mostra bem certinho aqui quais são as cores das minhas canetas. Então, ele me mostra aqui uma caneta que é de revestimento, uma caneta de estrutura, uma caneta de fundo de piso, ok? A caneta de trama da minha alvenaria, ok? Então, ele facilita o meu dia a dia com isso. Então, eu consigo ver, por exemplo, a diferença de uma viga. Vou pegar aqui uma viga. Pode ser uma viga normal mesmo, vou desproteger aqui o vegetal. Então, vocês conseguem ver que cada elemento, ele vai ter uma representação. Se eu pego um pilar, por exemplo, cada um tem uma representação e cada um tem uma espessura. Vocês conseguem perceber que a espessura da viga é mais fina do que a do pilar? Ok? Então, cada um vai ter sua representação, ok? Quando eu preciso de uma caneta mais grossa, uma caneta de cor diferente da que eu tenha, ok? Eu posso fazer tanto no ArchiCAD padrão quanto em qualquer outro elemento. Eu vou fazer aqui na 1:50. Vocês podem ver que na 1:50 ele faz com que todas as canetas que são utilizadas em ferramentas
fiquem pretas, ok? O que vai mudar são as espessuras de cada uma, ok? Então, conforme a gente vai passando, vocês podem ver que tem espessuras diferentes nessa parte. Mas vamos supor que eu queira colocar, por exemplo, uma caneta igual a essa aqui, só que mais espessa, o dobro da espessura. Então, vou pegar aqui, ó, vou copiar, vou colocar, adicionar as cores personalizadas para manter ela aqui embaixo do meu ladinho. E eu vou fazer a caneta 245, vou criar uma nova, dessa mesma cor. E se essa daqui tem uma espessura de 15, eu vou fazer essa daqui ser uma espessura de 30. E eu vou repetir aqui, ó, caneta 225 mais espessa. Se você tem, por exemplo, o RGB de uma marca, da sua logo, vou fazer nessa última aqui, que tenha uma cor muito específica, vamos supor que ela tenha um tom de azul completamente diferente do azul do ArchiCAD, né, que você não tem aqui no ArchiCAD. Você pode colocar conforme a sua necessidade, ok? Você pode escrever aqui na sua descrição o seu uso. E você tem que salvar como? Como eu já comento com vocês em alguns vídeos, a gente não trabalha com itens personalizados. Na hora de salvar como, você pode criar uma nova vista 1:50, ou você pode substituir, ou seja, escrever por cima. Nesse caso, eu vou escrever por cima, porque eu não estou modificando nenhuma caneta. Eu estou apenas criando novas. Então, ó, substituo, ok? Vou dar um okzinho aqui. Estou utilizando a 1:50. E aí, eu vou colocar nessa canetinha aqui, a de baixo, para vocês verem. Então, dessa forma, eu consigo modificar espessuras dos meus elementos. Se eu tivesse aqui uma sobreposição gráfica de piso e quisesse que o meu elemento de rodapé ficasse mais espesso, eu poderia trocar a caneta por essa nova que a gente criou, que é mais espessa. Se eu quisesse que a parte de dentro dele ficasse com esse azul novo que a gente criou, então aqui, ó, eu tenho um azulzinho bem clarinho e a minha caneta ficou muito mais espessa, certo? Lembrando que essa utilização aqui é para esse conjunto de canetas. Se eu mudar, se eu colocar na 1:100, aquele elemento vai ficar cinza. Por quê? Porque na 1:100 todas essas canetas estão cinzas. Então, se você quiser criar esse mesmo elemento aqui na 1:100 e na 1:50, você irá precisar fazer uma nova caneta. Então, por exemplo, aqui eu poderia fazer de novo caneta 225, mais espessa, trocar a cor dela, opa, e aqui ela vai ser 0.2, porque se eu não me engano ela é 0.1, ok? Então aqui 0.2. Na hora de salvar, eu posso substituir. Então, aqui novamente, eu tenho essa diferenciação de canetas, certo? Então, conjunto de canetas, primeiro vocês têm que lembrar para que serve cada caneta, ok? Para cada utilização. É muito comum o ArchiCAD apresentar a vocês o conjunto de canetas sempre ligado à escala, mas se atentem a utilizá-lo conforme a necessidade de projeto que vocês têm, ok? Como eu coloquei aqui para vocês. Lembrando mais uma vez, se você está numa escala que é 1:125, 1:75, você não precisa fazer uma caneta nova, você pode usar uma caneta 1:100. Se você está numa escala de projeto executivo, sendo 1:75, também não tem problema você usar uma caneta 1:50 ou realmente revisar, visualizar como é que ela vai ficar na 1:100, ok? Sempre você vai testando. A forma que a gente tem para testar na tela é ligando a espessura real da linha, então eu clico com o botão direito e vem espessura real da linha. Se não funcionar, a gente tem aqui, ó, visualização,
E aqui na visualização, a gente também tem opções de visualização na tela, onde eu tenho aqui espessura real da linha. E por último, colocando no 100%, que assim você vai ver a espessura como vai ser impressa, ok? Bem, é isso. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deem aí o like. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!